Hoje a gente vai ver sobre uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma parte muito, muito legal, que eu acho, que eu gosto bastante, né? Porque às vezes, no emaranhado do dia, as coisas vão acontecendo, as coisas vão passando assim, numa velocidade tão grande, tão absurda, que a gente se esquece, às vezes, de lembrar dos verdadeiros propósitos que a gente deve ter nas nossas vidas. Não obstante os propósitos materiais, que também a gente não pode esquecer, com certeza, nós veremos durante o estudo do capítulo do Evangelho, a gente esquece muitas vezes dos propósitos verdadeiros, né? Daqueles propósitos que realmente são os mais importantes, não deixando de lado, obviamente, os propósitos materiais, que também são importantes, mas que muitas vezes, como eu já disse, no dia a dia, na correria, nós realmente nos esquecemos do que é importante, do que realmente é o que a gente tem que buscar. Então, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Buscai e Achareis. O que eu devo buscar? Onde eu vou achar? Quando eu souber o que eu busco, como selecionar, como pedir, como bater a essa porta? O que é essa porta que Jesus fala? Então, eu vou ler bem rapidamente assim, já deixo claro a vocês que tem grifos meus, ou seja, não é o evangelho de Mateus certinho, eu troquei umas palavrinhas para ficar mais fácil para a gente estudar, porque eu acho que às vezes o evangelho traz umas palavras assim mais complicadinhas. Então, se houver uma diferençazinha aí sobre o evangelho de Mateus e de Lucas, eu deixo claro para vocês que eu troco umas palavras às vezes para ficar um pouquinho mais prático, tá? Mas isso está no capítulo 25, Buscai e Achareis. E o primeiro tópico é ajuda-te e o céu te ajudará. Então, aí vem a parte evangélica, em que está colocado assim, ó. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que abre a porta, abrir-se-á. Isso está no Evangelho de Mateus 7 a 11, e está no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-se-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, a gente pode observar que não está assim colocando que pode acontecer que se você pedir vai ser dado, pode acontecer que se você bater pode ser aberto, pode ser que o que você procura talvez você ache. Jesus é imperativo. Jesus nos coloca que se a gente pedir, se a gente buscar e se a gente bater, isso realmente vai acontecer. Então, esta parte, buscai e achareis, é o mesmo que ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o que o Kardec nos coloca neste evangelho? Ele coloca que o homem primitivo, aquele homem dos primórdios da criação, das primeiras reencarnações, ele o quê? Ele usa a sua inteligência apenas para quê? Apenas para comer, para se defender dos inimigos, né? E só. O homem primitivo, ele tem um pensamento ainda muito rudimentar. Ele ainda não tem, não tinha, né? Deus cria incessantemente, então ele continua criando esses espíritos rudimentares, mas o quê? Esses espíritos criados simples e ignorantes. Mas Deus, a par de estar criando incessantemente esses espíritos rudimentares, esses que já são criados, eles são o quê? Eles
passam a reencarnar sucessivamente e continuam o quê? A evoluindo. Então, Deus dá ao homem, apesar de criá-los rudimentar, de criar os espíritos simples e ignorantes, uma vontade, um desejo incessante de se melhorar. Isso está incutido dentro de todos nós, esta vontade e esse desejo de melhorar. Então, se nós fôssemos pensar que existisse apenas uma encarnação e que esses espíritos fossem embora e não mais não mais retornar, o que aconteceria? Reencarnaria apenas espíritos rudimentares. Mas, graças a Deus, né, ele criou o quê? A reencarnação. Então, é através, ou seja, por meio da reencarnação, que acontece o progresso intelectual. Então, tudo aquilo que a gente adquire intelectualmente falando em uma vida, passa para outra vida, para outra encarnação. A gente não vê, às vezes, determinadas crianças que nascem com habilidades especiais, que a gente fala assim, meu Deus, mas da onde vem isso? De que essa criança tem essa habilidade? Se ela nunca teve contato com isso, é porque realmente a gente guarda o que a gente aprende. A gente pode até ter esquecimento, a gente esquece que a gente foi, a gente esquece que a gente aprendeu, mas essa carga que a gente adquire, ela passa assim, de uma vida para outra. Então, o que é isso? Né? É Deus nos dando a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de evoluir e a oportunidade de desejarmos, de nos melhorarmos, o desejo de nos melhorarmos. Então, Deus deixou o quê para nós? Isso ainda é tudo com enfoque no que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 25. Então, Deus deu ao homem a lei do trabalho e a lei do progresso. Ou seja, Deus não nos isenta do trabalho. Deus nos dá um firme propósito de desejarmos ter uma vida melhor, de desejarmos, de termos essa vontade incutida de crescer, mas só a vontade e só o desejo não adianta. Então, Deus nos deixou o quê? Nos deixou a lei do trabalho e progresso. Deus nos deixou o trabalho físico para quê? Para que a gente não atrofie os nossos membros. Gente, pensa um pouquinho se a lei, se trabalhar não fosse uma lei. Se a gente tivesse a opção de trabalhar, se a gente tivesse apenas a opção de trabalhar, que se a gente não trabalhasse, a gente comeria do mesmo jeito, a gente se vestiria do mesmo jeito. Será que nós vamos ter esta evolução de querer trabalhar sem ter a necessidade? Será? Será que se os espíritos nos mandassem as descobertas, as invenções prontas, nós teríamos essa ânsia de descobrir, de fazer as descobertas, de fazer os estudos? Então, o que? Deus deixou o trabalho como uma lei. Deus nos deixou a inteligência, o trabalho, que a gente deve também não só trabalhar o trabalho físico, mas também o trabalho da inteligência, o trabalho de evoluir o nosso espírito, de desejar que o nosso espírito evolua, para que o quê? Então, o trabalho físico para que não atrofie os nossos membros. E o trabalho da inteligência para que a gente não fique na animalidade, para que a gente não fique naqueles primórdios da criação, na infância da humanidade. E Deus dá esta lei do trabalho para que nós possamos progredir, para que nós possamos efetivamente contribuir com a obra de Deus, que nós possamos contribuir com a nossa evolução, com a evolução das pessoas que nos cercam. Então, nós somos os filhos dessa obra, porque nós efetivamente contribuímos para ela. E todo o mérito angariado é nosso, é da nossa realização. Por isso que ajuda-te e o céu te ajudará. Porque efetivamente devemos trabalhar, porque o trabalho dignifica, deixa de apoiar nossos membros,
a gente evolui enquanto espírito e todo o mérito é nosso. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, não nos desampara, não nos deixa a sós em nem um segundo da nossa existência. Mas Ele efetivamente quer que façamos a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Os bons espíritos poderiam, como eu já disse, mandar as invenções prontas. Vocês acham que no plano espiritual, tudo que a gente tem de boas tecnologias, de coisas bacanas, de remédios, de todos os tipos de invenções em todos os níveis, intelectual, material, medicina, tecnológicos, já não existem no plano espiritual? Os bons espíritos simplesmente não poderiam nos colocar aqui essas descobertas prontas, mas nos isentaria do trabalho. A gente não se esforçaria. A gente, como coloca Kardec no Evangelho, não nos daríamos o trabalho de derrubar um objeto que caísse ao chão. Olha, que isso é o cúmulo vamos dizer assim, da preguiça, né? Não se abaixar para pegar aquilo que caiu. Então, não haveria mérito, não haveria esforço. E haveria o quê? Um grande privilégio para as pessoas que não se esforçassem. Então, Deus deixou a lei do trabalho, deixou a lei do progresso, para que nós nos esforçássemos, para que nós fôssemos efetivamente os filhos da nossa obra, para que tivéssemos o mérito da nossa realização. Portanto, é importante que jamais nos esqueçamos de rogar a Deus a todos os momentos. E não nos esqueçamos que nenhuma folha só cai sem que Deus permita. Mas que nós temos que fazer a nossa parte. Pedras no caminho sempre existirão. Sempre. Os bons espíritos, o nosso anjo guardião, que é o nosso espírito protetor, tirarão essas pedras do caminho, sem que a gente queira. Nossa, lá vem o meu protegido, deixa eu tirar as pedras do caminho para ele. Sendo que o protegido não tá nem aí, não tá prestando atenção no caminho, tá levando as coisas sem um foco. Esses espíritos vão tirar essa pedra? Não. Mas efetivamente, se eu estiver no caminho e eu encontrar uma pedra no caminho, e eu precisar tirar essa pedra do caminho, a espiritualidade amiga, Deus, na sua infinita bondade, vai me prestar todo o auxílio para que essa pedra seja retirada do caminho. Mas é necessário que eu queira transpor essa pedra. É necessário que eu tenha uma atitude proativa de querer, porque não basta que o céu queira, mas eu não queira. Então, por isso que nessa parte ele fala: ajuda-te, ajuda-te, que o céu te ajudará. Aí, por fim, ele coloca: pede luz para clarear o ninho, e essa luz vos será dada. Pede forças para resistir ao mal, e tereis força para resistir a este mal. Pede a assistência dos bons espíritos, e estes, sem titubear, irão te acompanhar. Peça bons conselhos, e estes jamais vos serão recusados. Bate a porta, e essa vos será aberta. Mas não esperemos, meus queridos, portas largas, pois as portas largas são portas da perdição. Tudo que é muito fácil, tudo que é muito, que não exige nenhum esforço da nossa parte, tanto moral, intelectual, não é o caminho desejado de Deus. Porque Deus nos coloca portas estreitas, Deus nos coloca as dificuldades para nos castigar? Não, porque Deus não nos castiga. Nos coloca portas estreitas para que a gente sempre escolha o caminho do bem.
E quando a gente for pedir esta luz, dessa força, essa assistência, esses bons conselhos, não nos esqueçamos que há de haver fé, fervor e confiança. Que a gente apresente essas nossas súplicas com humildade, sem arrogância. Porque quando a gente suplica com orgulho, quando a gente suplica sem essa humildade, quando a gente suplica quando somos arrogantes, as quedas serão um castigo de Deus. Como eu já disse, como a gente sabe, Deus não castiga, mas será um castigo do nosso próprio orgulho. Porque quando a gente pede, quando a gente realmente procura essa luz, essa força, essa assistência, a gente tem que o quê, gente? A gente tem que ser humilde, a gente tem que dobrar o nosso orgulho, que é difícil, né, gente? Não é fácil, realmente, a gente dobrar esse orgulho, essa dificuldade que a gente tem de sermos humildes mesmo, né? De nos dobrarmos, que os nossos desejos, que os nossos anseios, que as nossas expectativas não sejam atendidas, né? Porque a gente acha que as coisas têm que ser do jeito que a gente acha que deve ser, que as pessoas têm que ser do jeito que nós esperamos que elas sejam, quando na verdade as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Então, aí estudando sobre esta parte, né, de buscar e achareis, eu encontrei no livro Pão Nosso, de Emmanuel, por Chico Xavier, no capítulo 109 do livro Pão Nosso, em que ele coloca que esses três imperativos de Jesus, né? E o que é o modo imperativo de um verbo? O modo imperativo de um verbo é quando esse verbo expressa ordem, um pedido, um desejo, uma súplica, um conselho, um convite, uma sugestão ou uma recomendação. Então, quando Jesus nos coloca pede, buscai e batei, ele está o quê? Ele está nos fazendo uma súplica, ele está nos fazendo um convite, ele está nos dando um conselho. E pede que vos será dado, busca que vai achar, e bata a porta, que ela se abrirá. Então, o que Emmanuel coloca neste capítulo 109 do livro Pão Nosso? Ele coloca exatamente o que eu comecei para vocês. Que a gente, ultimamente, assim, podemos observar. A gente está vivendo uma vida tão atribulada, tão apegada, com tantas necessidades de ter as coisas materiais, que nós nos esquecemos efetivamente do que é necessário, do que realmente vai nos conduzir à felicidade verdadeira. Porque a felicidade verdadeira é quando a gente poder viver a lei de Deus completamente. Então, isso é algo que a gente busca. Sabemos ainda que somos espíritos imperfeitos e que isso demanda um tempo, né? Que as exigências para conosco dessa perfeição toda, né? Dessa evolução toda, a gente tem que ter uma certa calma, mas que o objetivo da nossa vida. Então, o que Emmanuel nos coloca? Que devemos pedir a Deus a libertação dos nossos antigos hábitos. Que a gente possa deixar de lado os nossos preconceitos antigos, que a gente possa deixar de lado todas as nossas convenções sufocantes, ou seja, a gente tem que ter uma cabeça aberta, a gente tem que mudar os nossos pensamentos, que a gente possa deixar de lado, pedir a Deus, rogar ao Pai, que Ele nos tire esses hábitos que estão cristalizados dentro de nós. Ou seja, como Kardec coloca no início do capítulo, deixar de lado a animalidade, deixar de lado a infância da humanidade, deixarmos de lado a necessidade que nós temos apenas da comida, das roupas, das coisas materiais. Gente, sem nunca nos esquecermos que elas também são importantes, mas que a gente atropela a ordem do que é realmente necessário e importante nas nossas vidas.
Então, que a gente possa pedir para Deus esta libertação dessa animalidade primitiva. Que possamos pedir a Deus que Ele nos tire dessa busca incessante, dessa busca incessante que nós temos para interesses que não são os verdadeiros interesses do Espírito. Então, que nós possamos pedir a Deus. Jesus, quando ele coloca esta trilogia de pedir, buscai e achareis, que possamos primordialmente pedir a Deus, a Jesus, que ele nos liberte desta animalidade primitiva. Que possamos sair deste emaranhado de uma... Como que eu posso colocar para vocês assim? Onde os valores estão deturpados, os valores estão colocados em ordem inversa do que realmente deveria ser. Então, que possamos pedir a Deus que não afaste da essência do que é necessário em nossas vidas. Que possamos deixar de lado o homem velho, que possamos deixar de lado o primitivismo da humanidade e que possamos pedir a Deus que Ele efetivamente nos auxilie para os interesses verdadeiros, os interesses do Espírito, o interesse daquilo que realmente vai nos trazer felicidade. Então, pedir para Deus caminhos de libertação, pedir para Deus que Ele nos fortaleça nesses anseios, para que não nos afastemos da essência. Olha, gente, como Emmanuel é demais, né? Olha como isso é maravilhoso, como isso é um chamado para a trilogia de Jesus, do pedir, buscai e batei. Então, a partir do momento em que a gente pede para Deus, Ele nos coloca, que possamos nos distanciar deste emaranhado e que possamos rogar a Deus para a gente estar perto do que realmente importa. Ele fala que a partir do momento que eu vou fazer a busca, que o buscar, que seja a busca de um roteiro edificante, que eu possa... Porque, gente, o que acontece? A gente tem inúmeras escolhas. Durante o dia, durante a nossa vida, a todo momento nós somos chamados a fazer escolhas. E sempre existe o bem e sempre existe o mal. Eu que opto, eu que escolho. Então, que Emmanuel coloca que diante de tantas oportunidades, de tantas coisas que nos são colocadas no dia a dia, que sejamos seletivos, que escolhamos fazer o bem, que a nossa busca seja uma busca no bem, sempre. Que possamos sermos capazes de, ao fazer a nossa busca, que é imperativo que busquemos o bem sempre. Finalmente, ele nos coloca que bater a porta, que a escolha, que na hora que a gente vai bater nesta porta, que na hora que a gente vai dizer assim, Jesus, eu estou aqui, que possamos escolher a porta estreita. Que saibamos que é necessário para fazer essa escolha do bem, que é necessário para que a gente deixe esse homem velho para trás, que é necessário para que a gente faça a busca do bem, um grande esforço próprio, metódico, dia a dia e sem perder a fé. Sem uma vontade, finalmente, Emmanuel coloca, sem uma vontade concreta, não é possível transformar os recursos da vida com vista à verdadeira felicidade, que é espiritual. Rogar, pedir, Emmanuel coloca aqui, não adianta que peçamos, temos que ter um rumo, temos que internalizar o que estamos pedindo, temos que internalizar
as nossas necessidades verdadeiras. Temos que colocar que, quando rogamos a Deus, que tenhamos que procurar, que buscar, tem que ter um exame da escolha. Então, eu vou escolher. Quando eu vou escolher, eu tenho que examinar. Eu tenho que saber o que eu estou escolhendo. E que esta escolha, qual seja, que seja sempre no caminho do bem. A partir disso, ao batermos a porta, que sejamos firmes no propósito, porque a coisa não é fácil. Quando queremos deixar o homem velho para trás, quando a gente deseja firmemente fazer a nossa reforma íntima, as dificuldades sempre aparecem, mas não nos esqueçamos de usar essas dificuldades para nos elevarmos. Pedir a Deus, então, sempre a libertação deste homem velho, pedir para que sejamos ajudados pelo nosso próprio esforço, buscar a nossa espiritualização e trabalhar sempre, sempre, sem esmorecer. Achei maravilhoso esse capítulo 109, o nosso, e muito, muito providencial para esse estudo desta primeira parte, que é ajuda-te e o céu te ajudará. E, finalmente, tem o Salmo que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não significa que Deus vai me dar tudo, mas nada daquilo que eu preciso me vai faltar. Então, muitas vezes achamos que nós precisamos mais do que nós temos, quando na verdade Deus nos dá tudo o que precisamos. Então, que possamos, depois cada um na sua casa, pegue esse capítulo 25 e faça uma análise do que é importante a mim. Por onde eu estou perseguindo o meu caminho? Quais os trilhos da minha vida? O que eu estou pedindo? Quais os meus valores? E essa pandemia também fez, eu acho que a muitos de nós, fazermos realmente esta análise. O que quero? O que eu preciso? O que eu peço? O que eu busco? Em que porta eu estou batendo? Então, que cada um possa fazer esta análise. Continuando o capítulo 25, Kardec coloca, o próximo tópico é observar os pássaros do céu. Mais uma vez, vou ler vocês a parte evangélica de Mateus, como eu digo, assim, já, né, só para esclarecer mais uma vez, com algumas palavras colocadas por mim. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes comem. Ladrões roubam, acumula tesouros no céu. Nem ferrugem, nem verme, nem ladrão os comem, os roubam. Onde está o teu tesouro, estará teu coração. Não vos inquieteis por saber onde achareis, onde comer, nem de onde tirarei vestes. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Não inquietais pelo vestuário, veja como Deus veste os lírios do campo. Se Deus veste a erva do campo, quiçá como nos vestirá. Não inquieteis pelo que comemos, observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas Deus os alimenta. Sois mais do que eles? Não inquieteis, pois, com o que comeremos, beberemos ou vestiremos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, quanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Aí vem essa parte do evangelho, né? E nos coloca que observai as aves do céu, que não semeiam, que não, né, os lírios do campo, que Jesus os veste tão lindo. Então, aí, se a gente interpretar a letra, esta parte do evangelho, não seria a negação de tudo que a gente viu, de que a gente precisa se ajudar? De que a gente precisa fazer a nossa parte para que o céu faça a nossa parte?
Olhando esta parte do Evangelho, a gente não tem uma ideia de que a gente não precisa fazer nada, porque Deus fará tudo? Que basta a gente viver como as aves ou viver como os lírios? Nada mais é esta parte do Evangelho do que uma parte poética, alegoria poética, para dizer que nós podemos confiar na providência divina, mas que é necessário o trabalho, que nós temos que não só acreditar em Deus, porque quando a gente fala que a gente acredita em Deus, eu acredito em Deus, mas a gente confia em Deus? Então, a gente não só acredita, mas quando a gente passa a confiar em Deus, nós temos a certeza de que Deus nos dará todo o amparo necessário. Deus vai nos dar toda a inspiração para que consigamos o que comer, o que beber e o que vestir. Então, quando a gente realmente lê esta parte, é muito poética, né? Mas é apenas uma alegoria. E assim, ó, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. O grande mal da nossa geração se chama ansiedade, preocupação. Nós vivemos inquietos pelo dia de amanhã. Nós vivemos o hoje, não pensando no hoje, mas pensando no que será de nós amanhã. O homem evidente, o homem que confia em Deus, vive o dia de hoje, porque basta o mal de cada dia. Então, que sejamos previdentes em viver hoje. O amanhã a Deus pertence. Quando fazemos o nosso bem fazer, o melhor que a gente pode, quando a gente coloca, que a gente faz a escolha do bem, o dia de amanhã é apenas uma consequência. Então, que esta ansiedade gerada em todos os níveis, né, e a gente realmente está vivendo um momento de ansiedade maior ainda, porque a gente não sabe quando as coisas voltarão ao normal. A gente não sabe quando os nossos filhos voltarão para a escola, quando as atividades serão retomadas. Então, vai adiantar que nós nos preocupemos com o que vai acontecer? Nós não confiamos no Pai? Quando a gente faz essa entrega da confiança, a gente sabe que tudo a seu tempo, que já basta a cada dia o seu mal. Então, Deus jamais, em espécie alguma, espera que a gente sente e fique aguardando que as coisas aconteçam. Mas tudo no seu tempo, tudo no seu momento. Então, que possamos confiar em Deus. Então, por que a gente muitas vezes se preocupa das coisas? Porque só o necessário não tem bastado nas nossas vidas. Nós queremos mais. E o mais, geralmente, é o supérfluo que não nos é necessário. Então, quando a gente quer mais do que é necessário, a gente vive nessa ansiedade, a gente vive nos preocupando como será o dia de amanhã. Então, Deus conhece as nossas necessidades e nos atende em todas elas. Em todas elas. Que não nos preocupemos com o supérfluo, que não queiramos esse supérfluo. Porque quando temos o necessário e queremos o supérfluo, somos colocados à própria sorte. Porque a gente está correndo atrás de algo que não nos pertence. E por fim,
né? Nesta parte do Evangelho de olhar as aves do céu. Quando a fraternidade reinar na Terra, o que sobrar de um, Kardec nos coloca, irá para o outro. Quando o que sobra da gente, a gente vai saber dividir com o outro. Então, que a gente não deve se apegar demais aos bens materiais, em virtude dos bens espirituais. Porque os tesouros da terra são perecíveis. Ao rico que houver muitas sementes, esta não deve comer sozinha, nem guardar para apodrecer, se implantar para alimentar mais pessoas. Então, que a gente, como no início foi colocado, saiba dar valor ao que realmente nos importa. Porque se a gente der mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais, os bens materiais, eles são acessíveis. Os bens materiais a gente não vai conseguir levar para o outro lado. Bens materiais vão ficar onde eles estão. Aí a gente vai ter perdido a nossa saúde, perdido a nossa vida correndo atrás disso, quando na verdade o que nos importa são realmente aquilo que a gente vai poder levar quando a gente desencarnar. Ou seja, as virtudes que nós pudemos angariar nesta vida. Então, que o nosso coração possa estar presente realmente dentro daquilo que é importante para a gente, que não são os bens materiais, porque esses perecem, os ladrões roubam, os vermes comem, mas ao passo que, quando adquirimos estas virtudes, estas coisas boas que são inerentes ao Espírito, ninguém nos rouba. Ninguém pode tirar aquilo que a gente tem bom dentro dos nossos corações. Então, que o nosso coração possa estar naquilo que realmente é importante, naquilo em que Deus nos colocou, que é o importante, que nos vai trazer a felicidade, que é a procura pelas coisas do Espírito, pelas coisas que realmente são importantes. Por fim, Kardec coloca, o tópico do capítulo 25, não vos inquieteis pela posse do ouro. Uma vez, o Evangelho de Mateus, ele nos coloca assim, não vos afadigueis pela posse do ouro, prata, moedas. Não prepareis sacos para viagem, nem 2 cajados. Quando entrardes em qualquer cidade, procurai quem possa vos hospedar. Entrando nessa casa, saudai-os, que a paz esteja nessa casa. Se esta casa for digna, a paz virá sobre eles. Quando alguém não quiser te receber, sacuda a poeira e sair dessa casa, desta cidade. Então, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que quando se colocasse à estrada para divulgar a Boa Nova, que eles fizessem apenas com um cajado apenas, com um calçado apenas, entendeu? Que a gente pudesse, que eles procurassem nesta cidade quem pudesse hospedá-los sem que eles pudessem dar nada dentro, porque eles colocaram ao caminho para divulgar a Boa Nova sem provisão nenhuma. Então, hoje em dia, trazendo para hoje em dia, né, Kardec nos coloca que essas viagens não são mais necessárias, porque hoje existe hotel, hoje existe, né, quando o palestrante vai dar uma palestra, ele fica num hotel, não tem necessidade mais de se colocar ao caminho sem provisões. Mas, no sentido moral, o que Kardec quis dizer que Jesus quis dizer aos seus discípulos? Confia, providência. Confia. Não acredite apenas. Confia. E quando Jesus mandou que eles pudessem se abrigar em um lugar e que se essa pessoa os recolhesse, os recebesse, sabendo que esses discípulos não iam ter como pagar eles, né? Ele quis saber quais são as pessoas realmente caridosas.
Porque a pessoa que realmente é caridosa é aquela pessoa que dá, sabendo realmente que o outro não vai ter nada em troca para ti. E quando essas pessoas, Jesus ainda coloca, né? Não quiserem ouvir, não quiser te abrigar, Jesus mandou usar de violência? Que os discípulos usassem de violência? Que os discípulos não amaldiçoassem essas pessoas que não quisessem abrigá-los? Não. Jesus não mandou usar de violência. Jesus simplesmente mandou que os discípulos fossem embora. Porque se uma pessoa não age como você quer, se uma pessoa não te é grato por algo que você fez para essa pessoa, a gente não tem que amaldiçoar. A gente não tem que dizer que, nossa, mas eu fiz tanto por aquela pessoa, né? Eu abriguei na minha casa, simplesmente ela virou as costas para mim. A verdadeira caridade é aquela que a gente sabe que eu vou fazer por aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem nada para me dar em troca. Muitas vezes, meus queridos, essa pessoa não vai ser capaz nem de te dar um obrigado em troca. Mas a verdadeira caridade, aquele que faz com o coração aberto, não espera nenhum obrigado. Não é fácil, porque nós estamos em evolução, né, gente? A gente espera que as pessoas, pelo menos, sejam gratas naquilo que a gente faz para elas, mas muitas vezes nem a gratidão existe. Então, e por fim, Jesus coloca assim, que quem não quer ouvir, que não ouça, que ele pedia para que seus discípulos deixasse a paz. Se a pessoa quisesse a paz para sua casa, que ela abrisse o coração e a paz entraria. Mas se os discípulos, mesmo desejando que essa paz estivesse na casa, mas a pessoa não quisesse essa paz, não era para forçar. Quem não quer ouvir, quem não quer procurar o bem, quem não quer pedir para Deus que Deus o liberte dessa animalidade primitiva que ainda reina dentro de nós, cada um deve fazer aquilo, agir de acordo com a sua consciência, agir de acordo com aquilo que ela acha que é importante, porque a gente não deve forçar ninguém a nada. E por fim, ele coloca assim, que não devemos violentar ninguém, que o espiritismo não deve violentar nenhuma consciência, que a gente não deve forçar ninguém para deixar a sua crença a fim de adotar a nossa. E acolher que quem vem e deixar tranquilos que repelem, porque o céu, outrora, é tomado pela violência, hoje é pela brandura. Então, no final deste capítulo, ele coloca que é mais ou menos assim, gente. Não jogueis pérolas aos porcos, porque os porcos vão comer as pérolas. Eles não vão saber dar o valor ao que é uma pérola. Então, a gente não tem que forçar ninguém a adotar a nossa crença. A gente realmente tem que deixar o quê? Que cada um siga o seu caminho, no seu tempo. No tempo oportuno, as consciências preparadas. Não vai ser preciso convencer ninguém de nada, porque quando todos estiverem preparados para ouvir, eles já vão estar convencidos do que realmente importa. Então, é maravilhoso esse capítulo 25. Nos faz um chamamento para o que é realmente importante em nossas vidas. Possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para saber o que pedimos, buscar sempre o bem e bater a porta quando tivermos esta consciência que pedir do que buscar e saber que o caminho não vai ser fácil, que tenhamos força, que tenhamos visão e que nunca, jamais nos esqueçamos de segurar as mãos do Pai, porque Ele está sempre do nosso lado, disposto a nos ajudar a enfrentar as pedras do caminho, que possamos permitir Deus
ajude-nos a enfrentar esses caminhos tortuosos, mas que não nos esqueçamos jamais de fazer a nossa parte. Certo? Gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui. Muito obrigada. Um domingo maravilhoso a todos. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, estou à disposição. E muito feliz de estar com vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, sim. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, nós temos alguns minutos ainda. A Adriana Simões fez uma pergunta no chat. Há ainda a criação de novos espíritos? Como esses são criados? Bons, simples, ignorantes? Como ou quem é esse espírito? A criação... Você quer falar, Adriana, ou eu falo? Pode falar. Deus cria incessantemente. Esses espíritos são criados bons, simples e... Bons não, me perdoa. São criados simples e ignorantes. Deus não para de criar, em nenhum momento Deus para de criar. Todavia, vai ter mundos preparados para receber esses espíritos ainda simples e ignorantes. Pode ser que aqui na Terra não reencarne mais, muito provavelmente, esses espíritos que estão ainda na infância da criação, assim dizendo. Mas Deus os cria simples e ignorantes. Ser bons, evoluir mais ou menos, aí tudo é uma escolha deste espírito, que vai sucessivamente, a cada encarnação, adquirindo as virtudes e todas as coisas inerentes a um espírito. Quer completar alguma coisa? Essas duas palavras, simples e ignorante, só para complementar, ignorantes em relação a conhecimento, né, a desenvolvimento da inteligência, conhecer as coisas e desenvolver a inteligência. E simples na questão exatamente da neutralidade, né, de ser mal ou bom. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a inteligência, a gente vai fazendo as escolhas. Aí, quando a gente faz a escolha, a gente vai se caracterizando bom ou mal, né? Mas é uma escolha nossa. Ok, Adriana? A Adriana está perguntando, quando você fala em homem velho, o que você quer dizer? Eu acho que não sei se eu usei essa expressão homem velho, não estou recordada, mas assim, quando você diz assim, infantilidade, infância da humanidade, é realmente quando o espírito ainda está grotesco, em que ele realmente vai se preocupar apenas com o que comer, o que vestir, se proteger de animais. Vamos pensar no homem das cavernas, para a gente ter uma ideia. E quando a gente coloca que há um progresso intelectual, é realmente em espíritos mais evoluídos, em espíritos que já são capazes de discernir o bem do mal, em consciência da melhora, em querer uma vida melhor, em começar a progredir, em um espírito mais progredido, que esteja realmente imbuído, assim, esteja querendo se melhorar. Em largar, perdão, você fala em largar o homem velho. Significa o quê? Quando você larga o homem velho, você muda a atitude.
você faz a sua reforma íntima. Largar o homem velho é deixar para trás todos os seus vícios, as vicissitudes da vida, assim, de enfrentar as vicissitudes da vida de uma maneira diferente. É quando você largou o homem velho, você realmente tomou a firme decisão de fazer a sua reforma íntima, em se melhorar espiritualmente falando. Ok, Adriana. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Já. Tudo bem? Então, acho que mais ninguém tem dúvidas. Então, a gente vai agradecer a Fernanda pelo estudo e pelo compartilhamento aí dos conhecimentos. Obrigado, Fernanda. Tá bom? Imagina, sempre à disposição. E nós vamos, então, partir para a nossa finalização da primeira parte, que é o estudo com os pais, que a Fernanda fez. A gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento. E depois a Regina vai assumir o trabalho. A Regina, a Ana Carla, a Janete, a Giovana, a Marina, a Judite, todas vão assumir o trabalho com as crianças mais meia hora, tá bom? Então eu agradeço a participação, a presença de todos e agradeçamos a Deus mais uma vez todas essas oportunidades que nos são concedidas. Como a Fernanda nos esclareceu, Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, inclusive os desafios que nos levam ao crescimento, que também é necessário, porque é através do conhecimento, do crescimento, que nós vamos nos tornando cada vez mais felizes e com a consciência tranquila. Então, obrigado, Senhor, por todas essas oportunidades e que nós possamos continuar as nossas vidas, principalmente dentro de casa, com os nossos familiares, nos esforçando para fazer aquilo que aprendemos aqui, com as nossas reflexões, com os nossos estudos, através dos conhecimentos deixados pelos espíritos superiores e por Jesus.